Oi, bonitos! Estou de volta gravando num sábado, portanto, qualquer barulho vocês me perdoem, já que os sábados são muito barulhentos. E hoje, então, finalmente nós vamos ver as razões ou relações trigonométricas. O que são essas razões trigonométricas, pessoal? Elas são divisões que relacionam, então, as angulações em destaque no triângulo e os lados do triângulo, justamente para encontrar o valor desses lados do triângulo quando algum deles é desconhecido. Então essas razões, essas divisões vão servir para nós como fórmulas para encontrar este lado desconhecido. Essas razões, que são as mais conhecidas, recebem nomes especiais. Nós temos a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Os valores de seno, cosseno e tangente geralmente já vão estar no problema. E estes valores, então, de seno, cosseno e tangente estão relacionados ao ângulo que vai estar em destaque. Por isso era tão importante entender os elementos do triângulo retângulo para que agora a gente consiga aplicar nessas fórmulas. Na razão seno, nós vamos ter cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, geralmente, nós vamos ter o valor do seno e vai faltar ou o valor do cateto oposto ou o valor da hipotenusa. Quero destacar que esses pontinhos aqui que estão aparecendo nas fórmulas não são multiplicações. É só porque eu abreviei cateto oposto, preferi escrever dessa forma, e abreviei também hipotenusa. Aí por isso eu botei um pontinho. Não é uma multiplicação. No caso, então, do cosseno, nós vamos ter cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, então, nós temos a tangente. A tangente vai ser o valor do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Neste primeiro exemplo, nós temos uma rampa plana de 36 metros de comprimento, que é isso que a gente enxerga no desenho aqui, tá? Que faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Então, faz ângulo de 30 graus a rampa com quem? Com o plano horizontal. Portanto, a gente já tem um ângulo em destaque aqui. Uma pessoa que sobe a rampa inteira, então a pessoa sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente quantos metros? Então, se a pessoa sobe a rampa verticalmente, então a gente quer saber esse lado aqui, ó, ela vai se elevar quantos metros? Para usar as fórmulas, nós vamos ter que saber quem é quem nesse triângulo retângulo. Então, o nosso ângulo reto está aqui no desenho, certo? Então, nós vamos traçar aquela linha ou imaginar aquela linha reta que parte ali do ângulo reto e onde ela bater vai ser a hipotenusa. Então, eu sei que a hipotenusa vale 36. Qual dos catetos que eu quero descobrir? Esse aqui do plano horizontal ou a elevação vertical? Nós queremos saber quanto que essa pessoa se eleva verticalmente. Então, nós queremos descobrir esse cateto aqui. Mas quem é esse cateto? Cateto oposto ou cateto adjacente? Se nós formos observar aqui pelo desenho, o ângulo está junto a esse cateto aqui. Portanto, este é o cateto adjacente. Nós não vamos usá-lo, nós não queremos descobrir nenhum valor que está ali e não foi dado também nenhum valor para ele. Certo? Então, o outro cateto aqui que nos sobra é o cateto oposto. E nós queremos saber o valor deste cateto oposto. Nos problemas, então, sempre é nos dado a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. E quem vai ter que descobrir qual fórmula melhor se aplica ao problema somos nós que estamos resolvendo. Então, foi dado o seno de 30 graus, que vale 0,5, o cosseno de 30 graus, que é 0,86, e a tangente de 30 graus, que vale
0,57. Então, nós vamos ver aqui quais são os dados que nós temos e onde eles melhor se encaixam, se é na razão seno, se é na razão cosseno ou se é na razão tangente. Então, aqui, ó, nós temos a hipotenusa e temos que descobrir o valor do cateto oposto. Qual destas fórmulas, dessas razões, se encaixam melhor para o nosso caso? Bom, lá no seno, nós temos cateto oposto e temos hipotenusa, que é justamente os dados envolvidos no nosso problema aqui. Então, nós vamos usar seno. Aplicando, então, a nossa fórmula, o nosso seno vale 0,5. Depois aí nós temos o cateto oposto, que nós queremos descobrir, e quando a gente tem um valor desconhecido em matemática, nós geralmente usamos uma letra. Eu vou usar o x. E na parte de baixo, no denominador desta divisão, nós temos a hipotenusa. A nossa hipotenusa vale 36. O nosso objetivo é descobrir o valor do x, portanto, nós temos que isolá-lo. E aí, o que nós vamos fazer? Passar esse 36 que divide o x multiplicando. Então, nós vamos ter 0,5 vezes 36 igual a x. 0,5 vezes 36 é 18. Portanto, essa pessoa vai se elevar verticalmente 18 metros. No nosso segundo e último exemplo, então, nós temos que uma escada está apoiada em uma parede num ponto distante 5 metros do chão. Então, aqui nós temos a escada apoiada, que está distante, então, o fim desta escada, né? Está distante 5 metros do chão. E forma com esta parede um ângulo de 60 graus. Então, a escada forma com a parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento da escada? Então, a gente quer saber qual é este comprimento aqui. Então, primeiramente, a gente vai identificar quais são os dados deste problema. Então, nós temos aqui um ângulo reto, vamos imaginar aquela reta que parte do ângulo reto e onde ela bater nós temos a hipotenusa. Portanto, a gente já sabe que quer descobrir o valor da hipotenusa. Sabendo então que este lado é a hipotenusa, para os outros dois lados só sobram os catetos. Vamos ver então se nós temos o valor do cateto adjacente ou do oposto. Então, observando aqui no nosso desenho, este ângulo em destaque está junto com a hipotenusa e com este cateto aqui. Portanto, o que nós temos é o cateto adjacente. Então, pessoal, tendo a hipotenusa e o cateto adjacente, eu já consigo perceber qual das fórmulas, das razões se encaixa melhor para o nosso caso aqui. Vai ser aquele caso em que a fórmula apresenta a hipotenusa que está faltando e o cateto adjacente que nós temos, que é, então, a razão cosseno. Então, o cosseno de 60 graus vale 0,5. O cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, portanto, vai ser 5 dividido aqui, então, eu vou chamar o nosso valor desconhecido da hipotenusa de h. Quando nós temos a letra na parte de baixo, não vai adiantar passar esse 5 multiplicando, não vai dar o mesmo resultado, certo? Sempre que nós temos número embaixo, a gente consegue passar multiplicando, mas nesse caso o número está em cima. O que a gente faz então? Troca de lugar o 0,5 e o nosso H, a nossa letra desconhecida, a nossa incógnita. E aí, pessoal, vai ficar desta forma como eu fiz aqui, ó. O H que estava embaixo veio para cá e o 0,5 que estava aqui foi para a parte de baixo. E aí nós vamos simplesmente dividir. 5 dividido por 0,5 vai dar então 10. Portanto, sabemos agora que a nossa escada tem medida de 10 metros.
Essa foi então a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e para ver se realmente compreenderam, façam o questionário. Até a próxima aula! Estar já nos problemas, esses valores. Então, Despertão Arasa. No setor de açougue tem chuleta bovina, R$ 22,99 o quilo. Ponta da costela, R$ 15,99. pessoal, pessoal, de novo, eu sempre falo então, pessoal. Por isso eu disse pra você. E vamos ver. O tradicional churrasco gaúcho é do Espetão Arasa. No setor de açougue tem chuleta bovina, R$ 22,99 o quilo. Ponta da costela. A gente tem. Quais são os dados?